chuva registrada na história de Teófilo Otoni causou no domingo, dia 3, e na madrugada da segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2002, a morte de pelo menos 12 pessoas, todas soterradas. O serviço de resgate ainda procurava por outras 5 pessoas desaparecidas. Os mortos eram ocupantes, em sua maioria, de casas que ficavam na área de risco e em encostas. A Coordenadoria da Defesa Civil contabilizou 70 desabamentos de casas, vários deslizamentos de terra, quebra de pontes e inundações em vários pontos da cidade, que tinha na época cerca de 130 mil habitantes. Cerca de 2.000 pessoas ficaram desalojadas e estavam sendo alojadas em ginásios, escolas e igrejas da cidade. A chuva que atingiu o município chegou a 243 milímetros, o que equivale a 243 litros por metro quadrado. Das 10 horas de domingo às 10 horas da segunda-feira, com maior intensidade entre 16 e 22 horas do domingo, de acordo com o Instituto de Meteorologia. 20 anos depois, estamos diante de uma pessoa que trabalhou no resgate às vítimas. Na época, aspirante, hoje comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Rafael Muniz. Bom, Joseli, na época, eu me recordo muito bem deste dia. Eu era aspirante, tinha acabado de chegar, na unidade, estava cumprindo meu estágio probatório no 19º Batalhão. Foi uma data muito marcante porque nós fomos empregados na atividade, avaliando, juntamente com o Corpo de Bombeiros, algumas residências, e tive a oportunidade de estar em diversas residências e entrar nessas residências e ver o estado de desespero de muitas famílias, tendo que deixar os seus lares, suas casas. E isso marcou muito a minha pessoa na data, considerando que eu era civil, tinha acabado de me formar na academia e a gente não estávamos habituados a lidar com esse tipo de situação. Então foi algo muito novo para a gente, Realmente o que marcou foi essa situação. O que mudou hoje em Teófilo Otoni para que essa enchente, esse tipo de situação não ocorra ou que pelo menos seja mais branda em relação ao que foi? Muita evolução, Sobretudo com a criação do sistema de comando de operações. Hoje, protocolo, quando a gente tem uma situação desta, sinistro, nós ativamos um gabinete de crise, via de regra aqui na unidade mesmo. Nós chamamos todos os atores responsáveis, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, e deste local, uma sala estruturada, a gente faz o monitoramento de todas as cidades, e fazemos a ativação tanto dos recursos humanos quanto dos recursos logísticos, identificando os problemas e acionando imediatamente os atores responsáveis para a imediata solução daqueles problemas. Então, em relação à época, é um avanço, E isso facilita muito o trabalho no combate a essa situação. Em termos técnicos, a represa que a Copasa fez, hoje amenizaria esse tipo de dano? Bom, eu acredito que sim, À época a gente não tinha essa represa da Copasa, e acredito que pode ter sido um dos motivos aí para o aumento, do volume de águas do Rio Todos os Santos. Hoje, depois de lá para cá, a gente percebe que esse aumento ele ocorre, mas a gente não tem situações em que a água ela avança para as ruas, ela invade as casas, tal qual ocorria. O então vereador na época dos fatos, Norton Neiva Diamantino, relata como se deu todo o processo de empenho por parte da Câmara e da Prefeitura de Teófilo Otoni. Pontes, asfalto, calçamento, casas, enfim, muita coisa indo embora e muita gente vem perdendo suas coisas. Então, basicamente, a Câmara naquela época, todos os vereadores se colocaram à disposição de ajudar nesse sentido, Porque poucos poderiam fazer. Eu só sei que a ajuda ela veio do governo do Estado, através do governador da época, Itamar Franco, e na época também o prefeito Getúlio Neiva
que a gente tem que tirar o chapéu, porque ele foi rápido em suas ações, não explorou a burocratização, agiu rápido, usou todos os meios possíveis daquela época, que tinha em mãos, carros, caçamba, e o que não tinha em prefeitura, contratou, pediu às pessoas que pudessem ajudar, ajudasse também. Então foi um movimento geral, foi uma união muito grande em torno de restaurar a nossa cidade, que ficou bem arrasada naquela época, né? Então, assim, todo mundo ainda tem aquela vaga lembrança da situação que foi, mas também da rapidez que o Executivo também teve de recompor a cidade daquela época. O engenheiro e também vereador Semir Rachid Said também relembrou momentos vividos naquela época. Tivemos, em consequência disso, dezenas e dezenas de casas, né, de residências que caíram, as pessoas ficaram desabrigadas. Infelizmente, isso tudo aconteceu naquela época de 1982, mas surgiu uma luz no final do túnel, né? Nós fizemos vários projetos de recuperação de encostas, fizemos aí projetos que vieram depois, como centenas, né, dezenas de centenas de galerias que foram executadas nos bairros aqui de Teoflotone, na Bela Vista, no Palmeiras, na Soares da Costa, no São Jacinto, ali na Rua de Valdo Mideldorf, bairro Tabajara, próximo à Escola do Pequeno Príncipe, a Lagoa do bairro Tabajaras, aquele complexo todo, isso tudo foi verba originárias daquela época, então, que nós conseguimos com o governador do estado de Minas Gerais, né, que investiu realmente naquela época em Teoflotone. Também nós tivemos várias pontes destruídas, né, no nosso município, não só na região urbana, mas também na região rural. Dezenas de pontes foram destruídas. Naquela época as pontes eram praticamente todas de madeira, então foram construídas, reconstruídas de concreto, e isso acelerou o processo de construção da barragem que nós temos aqui hoje, que foi feita uma barragem pela Copasa através do governador Aécio Neves. Essa barragem, o nome dela é a barragem Aécio Cunha, que é o pai, em homenagem ao pai do Aécio Neves. E essa barragem foi muito bom para o Teoflotone, porque, veja bem, é porque a gente está acostumado, depois das coisas prontas, não sentir muito o problema. E na época das enchentes, ela também funciona como extravador. A Copasa tem um dispositivo que ela pode controlar a vazão de saída dessa água, né? Eu acho que até hoje não precisou disso não, uma única vez talvez precisou desse controle. Existe um mecanismo chamado piezômetros, e esses piezômetros controlam toda a questão da barragem, das infiltrações. É uma barragem sólida, construída, lógico, com bastante tecnologia. Então nós, teoflotonenses, quando acontece essas coisas, a gente se une, né? Pelo menos na nossa época, que eu era vereador e também engenheiro da prefeitura. Na próxima edição do Conexão 98, traremos mais personagens que irão relatar o que aconteceu há 20 anos, quando Teoflotone passou pela maior enchente da sua história. A reportagem é de Josilei Silva.